Vamos completar o nosso vídeo de hoje. Quero falar sobre uma contratação de um jogador ex-América Mineiro e que é de Portugal, né? Ele de fato é português. Estou falando sobre o goleiro Pedro Borges, ou Pedro Boaventura, 17 anos de idade, chega para o time sub-20 do Goiás após uma boa passagem pelo Coimbra, não o Coimbra de Portugal, mas o Coimbra aqui do Brasil, de Minas Gerais. Ele que é filho de um jogador chamado Odair. Confesso que não assisti ele jogar. O Odair hoje tem 50 anos, revelado no Cruzeiro, passa no Braga também em Portugal por muitos anos, Penafiel, onde inclusive ele teve o filho, né, o Pedro Borges, goleiro hoje, lá na cidade de Penafiel, depois voltou para o futebol mineiro no interior, onde aposentou em 2010. Então o Pedro é filho deste outro zagueiro, canhoto, que jogou aí na década de 90 até o começo de 2010 e acabou nascendo em Portugal. Tem essa dupla cidadania e esta curiosidade. A informação foi confirmada pelo Vitor Pimenta, do Mais Goiás. Um abraço aí para o Vitor, que afirmou que o jogador chega em um contrato não profissional no Goiás. O que isso quer dizer? A diretoria do Goiás, obviamente o principal responsável, o Eduardo Pinheiro, diretor máximo das categorias de base do clube, observou uma boa qualidade no goleiro Pedro Borges e contratou ele para um período de testes. Isso é natural no Goiás nos últimos tempos, onde jogadores chegam e pode ficar aqui, digamos, um mês, 2 meses, 5 meses, vai depender, né? A diretoria avaliando junto com a comissão técnica o seu rendimento nos treinamentos e optando futuramente entre assinar ou não um contrato profissional definitivo com o jogador. Vale lembrar que agora o Goiás voltou a ter finalmente o selo de clube formador da CBF. Isso dá uma garantia tremenda, muito maior ao clube para não perder o jogador de graça ali com 14, 15, até uns 16 anos de idade. Então isso é muito bom para o Goiás, né? Que bom que finalmente a prefeitura de Goiânia conseguiu ajudar nesse quesito e o Goiás também segue se reforçando para as categorias de base. O Pedro Borges, que tem 1,88 m de altura, bem alto, 79 quilos, jogou até mesmo no futebol português pelo Penafiel, mas chega aqui no futebol brasileiro muito cedo também, já no sub-15, sub-17 pelo América Mineiro, estava também no Coimbra de Minas Gerais, na categoria sub-17 no ano passado, e fez uma boa disputa, né, do Campeonato Mineiro. Foram 18 partidas no Mineirão Sub-17, 20 gols sofridos, tá numa média bem interessante, e acabou despertando o interesse do Goiás, contratando o jogador para esse período de testes. Lembrando que no Sub-20 o Goiás também conta com um bom goleiro, né, que é o Catula, tem o Ezequiel também, que acabou de subir para o profissional, e o Goiás que começa o Campeonato Goiano Sub-20 no dia 1º de março, tá? Visita o Itabiraí, esse jogo fora de casa, às 15h30 no estádio Rio das Pedras. O Goiás que a tendência é que nessa primeira fase do Campeonato Goiano Sub-20, do Sub-17, mande os seus jogos no CT, tá? Ali do CT Edmo Pinheiro. Alguns são abertos para a torcida, eu vou ficar aqui atento, eu quero ir num jogo do Goiás Sub-20, mas os horários são terríveis, até para mim que trabalho assim, digamos, de forma remota, né? Eu venho aqui, posso trabalhar em qualquer lugar, mas você tem um jogo terça-feira, 1h30 da tarde, sabe? É um horário assim horroroso. Espero que isso mude. Esse jogo, pelo menos na estreia, já é 3h30, né? Tem partidas aí na parte da manhã. Se fosse no finalzão de semana, era um pouco melhor. Entendo que não tem iluminação, não tem como você jogar às 4, 5 horas todas as vezes, mas acaba ficando um horário muito ruim para o torcedor. Enfim, mas pelo menos na fase final, o Goiás, sob o Eduardo Pinheiro aí também no comando, ele aprendeu isso. As finais, jogar no campeonato, no estádio da Serrinha. Isso é muito bom para os garotos também já ir pegando aquele ritmo como profissional. Pode deixar a sua opinião, essa contratação que, sem sombra de dúvidas, é de fato bastante alternativa. O goleirão Pedro Borges, Pedro Boaventura, o português.